Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, enxugando a louça que ficou escorrendo há uma semana, andando de metrô ouvindo os episódios baixados, conferindo as coordenadas do Sirgas 2000, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 142 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o 7º episódio da 4ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos queridos e as nossas queridas colaboradoras financeiras do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Essa semana tivemos mais uma grande honra aqui nos estúdios ECD. Nós recebemos mais 2 novos apoios financeiros. Sim, mais 2 fora os 3 da semana passada. E isso é muito legal pra gente. Muito obrigado. Os apoios financeiros vieram de Marcos Akira Ueda e de Rafael Souza. Akira, Rafinha, muito obrigado. A contribuição de vocês é extremamente importante para as nossas atividades aqui. Ficamos realmente muito agradecidos. E falando nisso, quem quiser também contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo bem explicadinho por lá. Eu estou fazendo aqui introduções muito mais curtas, então vou fazer somente anúncios muito rápidos e fazer um agradecimento geral aos meus queridos e às minhas queridas apoiadores financeiros no Apoia-se, sem citá-los nominalmente um por um. Isso não diminui a minha gratidão a eles, muito ao contrário, sei que eles não têm esse tipo de vaidade e querem legitimamente contribuir com toda a nossa comum unidade do GAC. Então, pessoal, anuncio rapidamente aí que estão abertas até essa semana, somente até essa semana, as inscrições para pós-graduação em remediação de áreas contaminadas no Senac. Informações no site sp.senac.br. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu converso com mais uma grande pessoa e uma grande profissional com uma trajetória incrível, a Lilian Puerta Machado Silveira. Ela fala de como entrou na área, como se especializou em uma técnica de remediação que é a eletrocinese, nos ensina sobre a eletrocinese e fala de como foi mudando a sua atuação no decorrer da carreira junto com as mudanças do mercado. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá, fique agora com as palavras de Lilian Puerta. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui mais uma vez com uma convidada ilustre, a Lilian Puerta. Lilian, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Marcos, pela oportunidade aí de estar falando igual um monte de gente já foi aí, muita gente com muita experiência, né? As pessoas bem conhecidas aí no mercado, né? Então, bem legal aí estar tendo essa oportunidade. Legal, Lilian, vamos começar um pouco diferente o seu podcast aqui, né, para que a gente não confunda com a Lilian, a minha esposa. Senão vão achar que eu estou entrevistando ela, né? Mas não, é verdade. Nada disso, não.
Lilian, como é que você entrou em contato comigo há bastante tempo, aqui logo que nós começamos aqui a fazer o podcast, as newsletters e tal, e você apoia a gente não só financeiramente, mas com ideias, com sugestões, há bastante tempo, praticamente desde o início. Como é que você descobriu o que a gente fazia aqui, já que você não foi minha colega ou minha aluna no Senac, nada disso? Como é que você descobriu a gente aqui? Nossa, você sabe que eu não me lembro, de verdade. Eu acho que eu entrei em contato com você para tirar alguma dúvida por e-mail. E daí você me falou você é a Lilian que deu aula de eletrocinese. Isso mesmo. Eu acho que foi isso. E daí eu fiquei sabendo que você tinha, mas isso já faz muitos anos mesmo, né? E eu acho que eu acabei sabendo então por você. Eu realmente não estou lembrada assim do caminho que foi, né? Mas desde então eu comecei a assinar e, nossa, não parou, né? O contato, né? Que bom, agradeço. Não, muito legal, Mas, Lilian, vamos então falar da sua história. Quem era você, né? A pequena Lilian, onde ela cresceu e tal, e o que foi que te levou a fazer o que você, né? A fazer a universidade, a fazer o mestrado, a entrar no nosso gerenciamento de áreas contaminadas? Bom, eu nasci em São Paulo, né, na cidade mesmo de São Paulo. Morava ali na região da Vila Mariana, do Ipiranga. E acho que, assim, minha história mais ou menos começa assim, eu posso cortar boa parte dela, né? Começa a partir do técnico, né? Eu fiz o colegial técnico, na época que era ainda o regular, né? Que você fazia 4 anos, né? Meu pai obrigou os 3 filhos de livre espontânea pressão a prestar, mas foi uma das melhores coisas assim que eu fiz na vida. Eu sou muito grata mesmo a ele, porque realmente foi uma experiência maravilhosa. Indico para todo mundo. Quero muito que meus filhos tenham essa oportunidade também de fazer o colegial técnico. Você estudou na Getúlio Vargas? Isso, lá na GV. Lá no Ipiranga. Isso. Aí eu peguei a última turma de edificações, que era regular. Depois disso veio todos os protestos para não acabar, mas acabou acabando, né? Nessa época eu dava aula no Guaraci Silveira, né? Eu ouvi o podcast. Interessante que eu dava aula para os meus alunos, eu dava aula de educação física no ensino médio regular para os técnicos em edificações. E exatamente nessa época aí eu estava lá e participei também como docente, né? Nós, professores do sindicato. Os protestos, eu fui também. No MASP. Isso aí. Mas acabou acabando, como você falou, né? Pois é, e foi, né, ruim. Assim, tinha suas vantagens e suas desvantagens de ser junto, né? Mas, enfim, né? Aí acabou criando o curso modular de saneamento. E aí, como eu estudava meio período e era meio pilhada, né, eu prestei para saneamento e comecei a fazer edificações e saneamento à tarde. Caramba! Eu ficava já período integral lá na GV, só um pouco pilhada, né? Aí, fiz, gostei, tudo. Aí, no último ano, comecei a trabalhar. Eu trabalhava num escritório de construção civil como secretária, né? E aí depois eu tinha na época de fazer o estágio para saneamento, tinha um cartaz lá na GV pedindo que mandasse o currículo quem fosse de química para um laboratório. Mas não tinha saneamento, porque era o primeiro curso de saneamento de técnico, né? Então também não era muito conhecido. Eu falei, vou tentar, vou mandar de curso de saneamento mesmo, vai que dá, né? E deu. Me chamaram, porque a vaga, eles estavam interessados em uma pessoa que pudesse ficar meio período de secretária, porque era um laboratório que era vizinho de uma empresa que eles eram sócios, que fazia tratamento de fluentes, fazia recuperação de áreas degradadas e tal, mas era até outros tipos de impacto, por exemplo, vazamento de óleo no mar, certo, né? E aí eles queriam, então, que alguém ficasse de secretária meio período nessa empresa que era, né, não era o laboratório, e meio período no laboratório de assistente. Então, eu fui para lá com esse perfil, de ser a secretária que fazia saneamento, né? E aí eu fiquei lá, e na época eu ainda achava que eu ia fazer para seguir, né, engenharia civil, né, arquitetura não ia dar certo, mas eu pensava muito em engenharia civil de obras grandes, assim, hidrelétrica, né, eu queria alguma coisa nessa linha. E aí um dia um desses sócios chegou no laboratório lá com um efluente, assim, super preto, escuro,
E eu nem gostava de química direito, sabe? Fazia saneamento, mas assim, eu gostava da parte do tratamento, mas eu não ligava muito para química em si, né? E aí ele chegou com esse efluente e jogou um negócio lá, misturou e ficou limpo. Eu falei, meu Deus, eu quero trabalhar com isso, que legal, né? Hoje em dia já sabe, jogou sulfato de alumínio, né? Precipitou, ok? Mas para mim aquilo ali foi mágico, né? Assim, né? E aí eu me interessei. E aí, quando veio a hora de fazer o vestibular, eu prestei para engenharia ambiental. Aí, na época, tinha na Oswaldo Cruz, que ia ser a primeira turma, tinha na São Marcos, que era do lado de casa, e tinha na UFSC, acho que nem na USP tinha ainda, tinha gestão ambiental em Piracicaba, né? E aí eu prestei na UFSC, né? Queria estudar em Florianópolis, né? Quem não, né? Não passei, né? E acabei indo, não optei por prestar na São Marcos, não me lembro por quê, mas acabei optando pelo Oswaldo Cruz e fui para o Oswaldo Cruz. E então comecei a estudar engenharia ambiental lá. E aí no primeiro ano depois fui fazer um estágio na USP, numa parte de reciclagem de pilhas e baterias. E eu lembro que nesse ano, assim, eu pagava a minha faculdade, tudo, né? Mas eu ganhava, sei lá, a faculdade era 540 e eu ganhava 510 reais, já contando com o vale transporte e o vale refeição. Nossa Senhora! Então eu tinha que juntar dois salários para pagar uma mensalidade, né? Então, eu fiquei mudando de emprego, assim, no primeiro ano, toda oportunidade eu mandava currículo para tentar uma nova oportunidade para conseguir ganhar um pouquinho mais, né? Pelo menos para cobrir a mensalidade toda, né? Pois é, então eu mudei num ano, assim, 4 vezes de emprego. E nessas mudanças de emprego, tinha lá, mais uma vez, uma vaga que era para químico, não era para técnico em saneamento, procurando alguém para trabalhar com amostras na Tecnohidro, que era uma empresa empresa de áreas contaminadas, né? E aí eu mandei meu currículo e me chamaram, porque eu tinha experiência do laboratório. Caramba, né? Então, também. Aquela experiência lá veio legal. Isso, pois é. Então, daí eu acabei indo para lá e entrei na área, então foi em 2002, e eu tô desde então, né, nessa parte de áreas contaminadas. E aí eu passei por mais outras 2 consultorias, né? Quando foi em 2014, eu acabei pedindo demissão da consultoria que eu trabalhava para ir fazer um mestrado lá na Unifesp. Né? Eu já estava com meu primeiro filho e eu sentia muita necessidade de ter um pouquinho mais de liberdade para conseguir ficar perto dele, né? Eu morava no Ipiranga e trabalhava em Pinheiros. Então eu acabava levando quase 2 horas de deslocamento para ir, para voltar, né? Às vezes eu não chegava, ele já estava dormindo, né? Então não tinha muita essa proximidade e realmente eu queria ser um pouco mais presente, né? E aí lá eu conheci uma consultora que eu super recomendo de você chamar ela, Fabiana Canhon. Legal, vou anotar aqui. Ela é ótima, ótima. E ela permitiu que eu visualizasse que essa seria uma vida possível, né? Da consultoria, né? E ela me falou, eu fiz um mestrado, tal, não sei o quê, né? Explicou mais ou menos, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí então, em 2014, eu prestei a prova da Unifesp para ver como ia ser, né? Nem era a minha intenção já entrar. Mas aí eu passei em primeiro lugar. Olha, legal. Eu falei, gente, caramba. Nossa, só pode ser um sinal, né? Agora eu tenho que fazer isso aqui, né? Agora não tem jeito, né? E aí eu acabei, então, indo fazer um mestrado lá. Antes eu tinha ido em alguma aula da USP e eu conversei com o Vermelho. E ele falou da Juliana, né? Que tinha voltado de Waterloo e estava dando aula lá e que abriu o mestrado. Então, daí eu já conheci, eu conversei um pouquinho com ela e daí eu fiz a prova. E daí deu certo, passei e fui fazer lá o mestrado na Unifesp. E também foi primeira turma, né? Então eu fiz primeira turma de saneamento, primeira turma no Oswaldo Cruz e primeira turma no mestrado de ciências ambientais integradas. Né? Análise ambiental integrada. Aí eu fiz o mestrado lá, eu já tinha trabalhado com a técnica de eletrocinese. Então, isso que eu ia perguntar, se você já tinha trabalhado com eletrocinese na consultoria ou se você começou no mestrado e levou para a consultoria. Isso. A gente fez um primeiro ensaio piloto numa dessas consultorias que eu trabalhei e a gente viu respostas bem interessantes, tudo, né?
Só que em escala de consultoria é muito difícil de você aprofundar, né? Sim. De você conseguir, né, entender todos os processos que envolvem, né? Depois eu fui para uma outra consultoria, a gente fez de outras formas a técnica e também foi bem aplicável. Inclusive, daí foi trabalhando com compostos orgânicos, que geralmente, hoje em dia é mais comum, mas na época, assim, você só achava literatura para metais, né? E era só citado, também serve para compostos orgânicos. Daí a gente fez a técnica aplicada lá e deu certo. E aí foi surgindo essa vontade de aprofundar um pouco mais em menor escala, em conseguindo fazer mais análises para visualizar tudo que envolve, Sim. né? E foi assim, então, que eu fui lá para fazer o mestrado. A Yasmin esteve aqui, né? Falou com a gente, você ouviu o episódio dela, né? Eu ouvi. E ela falou que ela aprendeu bastante com você na consultoria e no mestrado, né? Você estava no mestrado, ela estava lá na graduação, né? No trabalho final ali, né? Nos estágios e tal. E ela falou também sobre o seu malabarismo, não só no mestrado, mas em tocar a consultoria, o filho, né? E a gravidez do outro filho. Gente, olha, nossa. Não, você sabe que, olha, as 2 gravidezes que eu tive foi complicada, viu? Porque, assim, foi complicada, mas, né, dessa história de fazer tudo meio junto, Sim. né? Do meu primeiro filho, eu engravidei, eu estava num processo seletivo, e aí eu descobri que eu estava grávida. Só que já tinham me falado que eu tinha passado. Aí eu fui lá na porta da consultoria e falei, olha, não termina o processo, porque eu tô grávida, eu sei que, né, eu já imaginei que não iam me contratar. Mas não, me contrataram. Assim, foi super legal, sabe? Legal, porque eu nunca imaginei que iam dar essa oportunidade. Sim. Mas aí eu passei a primeira gravidez, então, tipo, você não fica muito tranquila, porque você tá no primeiro ano de um emprego, sim, então, né, sim. assim, você não fica, né, relaxada, da gravidez, assim, né? Não sei se também alguém faz isso, né, mas é que as 2 minhas foram assim, então não sei como é que é. E do mestrado também, né, eu acabei engravidando no meio, no dia que minha bolsa estourou, eu estava ainda fazendo um ensaio. Nossa Senhora! Não! Eu com avental, assim, montando aquela caixa lá, depois eu explico como é dela. Mas, gente, que loucura! Mas deu tudo certo, né? Assim, eu acho que é sempre tudo meio corrido, assim, né? Senão não tem graça, né, Lili? Pois é, tem que ter emoção. Bom, antes de falar da Eletrocinese, conta como é que foi a migração, então. Daí você pegou, trabalhava na consultoria, no ritmo maluco da consultoria, que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes conhecem bem. Já aqui. Sabem, Daí você teve essa ideia, vou trabalhar de um outro jeito, né? Vou tentar curtir mais a minha família, trabalhar sim, mas curtir também a família. Daí você procurou o mestrado para poder se capacitar para fazer esse trabalho solo, vamos chamar assim, né? E como é que foi? Daí você conseguiu efetivamente, você hoje trabalha desse jeito como consultora, como foi o começo? Foi muito difícil? Fácil nunca é, né? Foi muito difícil? Foi espetacularmente difícil ou tinha uma trilha para seguir? Então, quando eu pedi demissão, a empresa que eu trabalhava me propôs já de continuar como consultora. Legal. Né? Então, eu continuei já trabalhando um pouquinho na área, né? Diminuiu a carga, né? Então, eu estava mais fazendo projetos de remediação ou então revisão de relatório, né? Eu parei de atuar da forma que eu atuava, eu era gestora técnica na época. E para me preparar para aquilo, eu fui juntando um dinheiro, porque eu não imaginava que ia dar tudo tão certo. Então, eu falei, eu vou me preparar, vou juntar, meu custo de vida é X, eu vou juntar 24 vezes X. Tá certo, é isso mesmo. Certo. Então, foi bem legal, porque eu nem precisei, assim, me preocupar com isso, porque, né, eu fui conseguindo trabalhar, então, fluiu muito fácil. Assim, essa parte, né? E eu já tinha trabalhado em outras 2 consultorias, então eu já tinha bastante gente que me conhecia no mercado, então foi fluindo, assim, automaticamente, né, os trabalhos. Mas conciliar tudo não foi fácil, não foi fácil. E assim, até algumas pessoas vêm falar, o que você acha de fazer mestrado trabalhando? Eu assim, acho que é bem complicado, a pessoa tem que realmente fazer muitos malabarismos. E, por exemplo, quando meu filho nasceu, eu ainda estava para escrever, né? Eu estava terminando o último ensaio. Então,
Me falaram de um método do exército americano lá, que você dormia 4 horas por noite, completava 20 minutos, sonecas. Eu fiz isso, sabe? Eu pegava a primeira mamada, não dormia mais, a primeira da madrugada, e aí ficava escrevendo e fazia sonecas de 20 minutos. Você vai ficando louco, não né? Dá, assim, não dá. No final. Mas assim, deu, né? Por pouco tempo você consegue, né? Não é uma coisa para fazer de estilo de vida, né? Que realmente acaba com a saúde da pessoa. Nossa. Né? Lembrando que era o segundo filho, né, Lilian? Não é? Sim, o segundo filho. Tinha mais então, um ainda. Pois é. E o meu segundo foi mais difícil de dormir e tudo. Eu acho que você acaba até passando essa parte emocional, né? Porque você estava ali desesperada, você amamentava. Pode influenciar. Você vai querer fazer dormir rápido, porque você precisa ir lá escrever e aí ele não dorme, né? Claro. Então, assim, graças a Deus que meu marido, nossa, a gente tem uma parceria boa, assim, uma equipe, né? Então, cobriu o outro, assim, então deu para ir levando, mas realmente é difícil. E, assim, deu para fazer trabalhando porque eu estava como autônoma, né? Então, você consegue escolher o que você participa, o que você não participa. Né? Agora, sendo CLT, acho que, assim, tem que ter uma conversa muito boa com a empresa, né? Porque fica muito corrido mesmo, né? Ainda mais tem parte prática, você faz, né, laboratório, é bem difícil mesmo, né? Com certeza. E bom, você trabalha como autônoma, trabalhando para consultorias, né? Ou você não trabalha para o cliente final, você trabalha para outras consultorias? Isso, eu só atendo consultoria, não trabalho com o cliente final, né? Eu presto serviço, né, tanto na parte de remediação, não só com eletrocinese, com as outras técnicas também, né? E também acabo fazendo outras partes do GAC, né? Avaliação preliminar, detalhada, né? Acabo fazendo, assim, trabalhos que precisam ser feitos, assim, né? Consultoria grande, pequena, média, de todos os tipos? Em geral, são as pequenas e as médias. As grandes é difícil de acabar trabalhando. Então, se alguém estiver nos ouvindo aí e for de uma consultoria que precise de uma consultoria extra, a Lilian está disponível. Estamos aí. Legal. Isso mesmo. Legal, que bom. Bom, Lilian, então ensina para nós, então, um pouco né, não dá para você ensinar tudo, é claro, mas um pouco da eletrocinese. O que é uma eletrocinese? Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar, lá no ensino médio, né, a história que você aplica uma diferença de potencial e 2 eletrodos, uma solução, daí os ânions vão para um lado, os cátions vão para o outro, mas o que é eletrocinese e o que é eletrocinese na remediação? É isso aí mesmo que eu estou falando ou tá tudo errado? É isso mesmo. Então, ela seria equivalente a uma célula eletrolítica, né? Não igual a pilha, né? Porque os polos são definidos, né? Na célula eletrolítica você define os polos, né? O positivo e o negativo. Então, a gente aplica uma diferença de potencial pequena no solo. Geralmente, a gente parte ali de 30 volts, mas isso foi também uma adaptação que foi feita aqui. Porque na literatura, em geral, você encontra trabalhos falando de 1 volt por centímetro. Mas aqui, assim, o que dá nos projetos em geral que a gente faz, com muito menos você já consegue ter todos os processos de migração, de oxidação, redução. Lógico, tem várias formas de fazer, você aplicando maior potencial, às vezes você consegue um raio maior, você consegue, às vezes, reduzir um tempo de remediação, né? Mas eu tento sempre começar com um pouquinho menos, porque realmente você tem muita reação química que acontece, né? Então você fica tentando equilibrar para não gastar mais energia, não energia mesmo, energia elétrica, né? Mas assim, eu digo, né, fazer muito mais reações do que as que você deseja. Então, você aplica essa diferença de potencial em eletrodos, né? Esses eletrodos podem estar ali dispostos espacialmente de diversas formas no site. E com isso vão ocorrer diversas reações, né? Essas que você comentou ali, né? A gente vai ter reações de oxidação e redução, né? Então, no eletrodo anodo, a gente tem reações de oxidação, no catodo, você tem reações de redução. Essas reações são pontuais nos eletrodos. Certo. Né? Então, certo. Não é igual você fazer uma oxidação química, você achar que vai ter uma migração. É só realmente a hora que o contaminante entra em contato com o eletrodo. Certo, certo. E, além disso, você tem as reações mesmo de migração, que são, acho que, a grande sacada assim, da eletrocinese. Então, você tem a eletromigração,
que é o transporte dos íons para o eletrodo de carga oposta. Né? Então, os ânions vão para o anodo, apesar de, né, parecer que está trocado, mas é isso mesmo, né? Então, os ânions vão para o anodo, que é o eletrodo de polo positivo. E o cátodo recebe os cátions, que é o eletrodo do polo negativo. Além disso, você tem a eletrosmose, que é um movimento da água dos poros do solo. E nesse movimento, que é o movimento que faz migrar também os compostos orgânicos. Então, se você tem mais cátions do que ânions, essa água vai criar um movimento na direção do cátodo, e com isso ela arrasta os compostos orgânicos. E você vê que isso acontece, né, essa mobilização, essa lavagem, né, de certa forma, porque realmente você tem um aumento muito grande da concentração. Então, no começo da técnica, você vê essa atração, essa migração. No ensaio mesmo de bancada foi bem interessante de ver, porque a gente viu ele migrando em direção contrária ao fluxo da água. Né? Então, é bem interessante, assim. Além disso, tem outros. Tem uma eletroforese, que se você não tem um solo tão argiloso, você tem um movimento das partículas. E daí elas também migram, e com isso migram também os contaminantes, os compostos que tiverem ali absorvidos, né, pelas cargas elétricas e tal. Então, tem esses processos que são os básicos. Aí, se você usar um eletrodo diferente, específico, você pode ter geração de hidroxila, você pode ter outras formas de atuar. Então, basicamente, são esses os processos, além de outros que, assim, você vai descobrindo, você fala, nossa, vai estudando, assim, vai lendo, e cada vez tem mais material publicado, tem muito material publicado da China, dessa técnica, tem muita gente estudando ela lá. Então, assim, às vezes de forças intermoleculares mesmo, em outra escala mesmo de estudo, que estão vendo, né, os processos de desagregação dos compostos orgânicos, né? Então você acaba destruindo eles. É bem interessante. E, assim, o que a gente mais acaba fazendo é combinar ela com outras tecnologias, né? Então, combinar com bombeamento. Existem áreas que até dá certo você aplicar ela sozinha para fazer essa questão da atração, às vezes faz a atração e daí combina com a oxidação química. Ou então tentar mesmo só através da precipitação remover os metais, porque eles acabam indo para o cátodo. Certo. E quando eles atingem o cátodo, sofrem a redução e se precipitam. Então você acaba fazendo a raspagem do eletrodo e sai uma massa significativa de metais. Né? Mas o que a gente viu, assim, com os trabalhos que foram sendo desenvolvidos é que realmente funciona melhor quando você combina com o bombeamento, ainda que seja com uma baixa vazão. Né? Então, você acaba tendo um fluxo dos íons e com isso não fica o processo estagnado, porque para você ter corrente elétrica, você precisa ter esse fluxo. Se você aplica a tensão e não renova a água ali da região, não acaba uma hora reduzindo a corrente elétrica, né, do meio, né? Então, em geral, se combina com bombeamento e aí pode combinar com outras tecnologias, né? De diversas tecnologias, né? E realmente você encontra trabalho com oxidação química, redução química, biorremediação. Tem o termal, que eu fico louca para um dia ter essa oportunidade, que eu acho que deve ser bem interessante. De ver o que acontece, né? O termal com eletrocinese. Eu acho que seria muito vantajoso, assim, financeiramente, porque ela é uma tecnologia barata, o termal já não. Então você tem que pensar em reduzir a sua área da pluma, seu volume de pluma, e você aplicar o termal numa área específica, né? Acho que seria uma vantagem bem grande, assim. O termal, normalmente, o pessoal usa na fonte, né? Então, naquela massa que está lá ligada ao solo. E, pelo que você falou, na eletrocinese, já que tem a corrente elétrica e são íons, né? Então, a gente imagina que atue mais na fase dissolvida. É isso? Ou a eletrocinese também pode atuar na fonte ali, naquela massa? Sim, pode atuar na fonte. Inclusive, no mestrado, a gente fez uma simulação de vazamento, mesmo jogando produto puro, e ainda assim degradou. Né? A gente jogou tolueno e degradou, a gente teve redução bem significativa, né? Então dá para atuar na fonte. E, assim, em geral, a fonte é a região ali que vai ter mais íons, né? Porque a gente vai ter toda uma mudança geoquímica. E é muito mais fácil você trazer a contaminação para a fonte do que você tentar tirar da fonte e levar para outro lugar, né? Pensando na aplicação da eletrocinese. Então, essa ideia de combinar o termal com a eletrocinese seria justamente isso, você reduzir um pouco a área da pluma. Então, você
Você iniciaria primeiro com a eletrocinese, reduz o volume, e esse volume realmente em profundidade, porque tem casos que você vai subindo a pluma, a espessura da pluma, e daí você consegue fazer o tratamento em uma menor escala, numa menor área. Interessante. É bem interessante. Como é que fica o eletrodo na eletrocinese? Ele fica dentro de um poço ou é o eletrodo em contato direto com o solo? Geralmente a gente instala o poço, né? Porque daí vai ficar com o poço de bombeamento junto, né? Então a gente coloca um poço de 4 polegadas e o eletrodo e a bomba. Mas também teria a possibilidade de você fazer em contato com o solo. É que como tem essa questão de uma manutenção, né? Você precisa fazer a raspagem, né? Facilita você ter o poço. Sim. Mas às vezes num caso de você que ter essa intenção de ir subindo com a pluma, talvez seja mais interessante fazer ele em contato mesmo com o solo para evitar essa questão do filtro longo e tal. Né? Essa é uma pergunta. Se você está aplicando a diferença de potencial, você está aplicando a diferença de potencial dentro do poço. E dentro do poço ele está em contato com a seção filtrante inteira, né, com aquele pré-filtro que está lá, e daí vai para o meio. Você não tem como saber para onde que está indo, né, a diferença de potencial, ou de onde estão vindo os íons para dentro do seu eletrodo, dentro daquele perfil longo. Ou tem como saber? É que ele acaba sendo um circuito fechado, você vai ter os dois polos, né? Sim. Então ele vai ter esse caminho preferencial de migração, né? Quando a gente fez isso no modelo 2D, ficou bem fácil de enxergar, porque realmente você até tem uma redução do processo de difusão. A gente fez uma injeção do oxidante, né? E antes fez também com cloreto só, não fez só com persulfato, né? E quando você aplicou a corrente, você vê que a pluminha ficou bem concentradinha no campo elétrico, migrando de um eletrodo para o outro. Ela reduziu esse processo, né? Certo. Né? Mas, lógico, né? O meio subterrâneo é desafiador, né? Tem lentes, tem caminhos preferenciais, né? Inclusive, no mestrado mesmo, a gente fez com... Alguns testes a gente fez com esfera de vidro, então que tem todo um controle de granulometria. A gente tentou fazer o máximo possível a compactação de uma forma semelhante e mesmo assim tivemos alguns caminhos preferenciais, né? Então... isso é bom saber, né? Porque se nessa condição teve caminho preferencial, imagina, né, na vida real. Não, mas isso para qualquer técnica, né? Não, qualquer lógico, situação, né? Né? Então, realmente, a gente tem que lidar com essa dificuldade, né? Então, tentar ir realmente controlando, né? Tentando usar todas as ferramentas de controle, né? Sim. Mas como a gente daí... Então, você planeja a sessão... Eles não se comunicam, por exemplo, se você tiver sessões filtrantes que não estão na mesma direção. Né? Então, vamos supor, eu ponho uma sessão filtrante a 10 metros, um filtro curto, e um outro a 5. Não vai ter esse campo elétrico. Teria que estar, de 5 a 10. Certo. E com o bombeamento junto, você também induz o fluxo, né? Então, são formas de controle, né? Certo. Então, eu estou começando a talvez entender. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando é que isso é aplicável? Então, é muito aplicável, assim, parece para nós que é muito aplicável com íons, né? Então, metais, contaminantes inorgânicos, né? Qualquer coisa que se dissocie ali em íons. Mas você também trouxe uma possibilidade de usar com compostos orgânicos. Você mesmo usou no mestrado com tolueno. Onde ele é aplicável e em que situação você fala, não, pode esquecer que a eletrocinese aqui não vai? Em relação à contaminação, você encontra literatura falando assim, é aplicável para compostos polares. Mas também dá certo com alguns... Também existem literaturas com apolares, porque tem toda essa questão do processo mesmo de migração, né? Que então você acaba... Às vezes não é que você está conseguindo o arraste do contaminante orgânico, ele está indo num fluxo induzido. Né? Ou então ele adere ali em alguma partícula que tem uma carga elétrica que daí vai para essa migração, né? Então, sinceramente, assim, eu acho que de contaminação, em contaminantes tem muita aplicabilidade. Os outros trabalhos que a gente desenvolveu com contaminante orgânico foram com os etenos clorados.
Então, a gente trabalhou numa área que tinha só cloreto de vinila, né? Não tinha a família toda, porque foi um vazamento de monômero de cloreto de vinila. E também numa outra área que tinha os etenos clorados, aí tinha a família toda. E realmente a gente viu esses processos de migração, combinou com a oxidação química e teve bons resultados. Esses dias eu estava vendo, tinha até uma área tinha tratamento de madeira com CCB, né? Mas então a aplicação da eletrocinese para madeira, para você conseguir tirar o CCB. Então, então, assim, tem muita variedade mesmo, né? Porque você precisa ter água, né? Um pouco de umidade, dá para fazer no solo, tanto que também tem alguns trabalhos, tem até um dos primeiros trabalhos divulgados, que foi aquele da lasanha, da Monsanto. Sim. Eles fizeram no solo, tudo com placas um eletrodo de grafite em placas, e também conseguiram ter resposta, teve tratamento. Então tem bastante variedade, só que daí você tem que controlar a umidade, né? Se você for aplicar no solo. Não pode deixar secar, né? No solo não saturado tem um pouco de umidade, né? Talvez seja suficiente, né? Em alguns casos. Sim. Então, quanto ao contaminante, não tem muita restrição, né? E quanto ao meio físico, é melhor em areia, é melhor em argila, ou é melhor... Bom, sempre é melhor quando ele é homogêneo, né? Mas homogêneo não existe, né? Qual é a dificuldade? A melhor aplicação é em argila, né? Porque você vai ter mais íons mesmo no meio, né? Por conta da própria estrutura da argila. Mas se você fizer em uma areia, um solo arenoso, que tiver argila, ou um solo arenoso em geral, assim, mas que tem uma condutividade elétrica ali acima de 300 microsiemens, você já consegue ter a condução de energia. Talvez você precise aplicar maior tensão, né? Não tem muito jeito, você precisa aumentar um pouquinho, mas você consegue ter reações, né? No mestrado lá a gente fez esse teste com as esferas de vidro e a gente teve a resposta, né, da aplicação da eletrocinese, a gente viu essa migração do persulfato, né, na direção dos eletrodos e tal. Então, realmente, o que manda mais é essa questão da condutividade elétrica do meio. A gente já trabalhei com ensaios de condutividade elétrica, né, com RCPTU ou vendo o MIP com HPT que tem a condutividade elétrica. Então, ter esse ensaio seria bom para antes da aplicação da eletrocinese. Sim. O ideal é que seja, né, tenha sido feita a investigação completinha da área, né? A gente tenha todas as informações, né? Principalmente dessas lentes, né? Para a gente entender bem, porque às vezes você tem a contaminação numa lente argilosa, então você posiciona os eletrodos nessa lente, né? Assim, que ele vai estar retendo mais a contaminação e vai ser mais condutivo. Então, realmente, a litologia é super importante, né? Você ter esse conhecimento, como qualquer técnica, né? Mas dá para aplicar nesses dois casos. O que eu não acho muito bom, assim, de aplicação da técnica, né? Por exemplo, se você tiver muito sal ali na área, né? Então, se você tiver numa área que tem cunha salina ou perto do litoral, marés e tal. E tiver, por exemplo, receptores no locais. Porque como você tem a eletrólise da água, no anodo você libera H+. E com isso você vai ter uma quebra ali também do cloreto de sódio, você vai gerar ácido clorídrico, né? Então isso pode ser irritante, então talvez tenha que combinar com um SVE para você evitar que tenha esses receptores. Né? Então existem esse tipo de interferência que você tem que medir assim na área, né? É possível, mas já acho que começa a aumentar muito o nível de dificuldade, porque além do bombeamento, então você vai ter que ter um SVE, né? Então, tem todas essas situações. Mas se não tiver receptor, não tem problema, né? Porque não tem, né? Não tem esse risco, né? Interessante, né? Tem várias coisinhas que vão acontecer e... Como tudo, precisa saber o que está fazendo, né, Lilian? Senão, pois é, sempre assim. E também, assim, o que eu penso, por exemplo, se você tiver duas plumas, assim, de vizinhos, né? Como o raio de eletrocinese é muito longo, eu fico com receio, às vezes, de você puxar a pluma do seu vizinho para dentro do seu terreno.
sabe? Porque realmente acaba sendo bem longo mesmo. Assim, você consegue ter uma influência, assim, às vezes, de 15 metros, sabe? Desse arraste dos íons. Então, realmente, sei lá, 2 indústrias coladas com contaminação, É acho melhor que evitar. não é muito bom, Sei. Caramba. E então, como é que funciona, tipo, para a pessoa projetar uma eletrocinese ou pensar em fazer eletrocinese, ela vai fazer alguns testes, né? Então, ela vai fazer um piloto, talvez. O que ela precisa fazer? Um poço, coloca um eletrodo, 2 poços, né? Dois poços e coloca um eletrodo em cada poço. E o que ela vai monitorar? Corrente elétrica ou concentração? Isso, a gente monitora os parâmetros físico-químicos, porque eles realmente dão a linha de evidência que a reação está acontecendo. Certo. Porque no anodo você começa a ter uma redução do pH, você começa a ter um ambiente mais oxidante, você também tem essa alteração do oxigênio dissolvido, e no cátodo você tem os fenômenos opostos, né? Então você vai ter um ambiente redutor, você tem uma alteração no pH. Então, essa já é a linha de evidência básica que você está tendo as reações, né? Você mede a corrente elétrica, a tensão aplicada, e a gente geralmente faz alguns testes para ver a disposição, assim mesmo, de qual seria a melhor disposição dos eletrodos. Então, a gente vai fazendo leituras de corrente em outros pontos da área, para ver se aqui seria mais condutivo, então vale a pena fazer uma geometria pegando essa área para cá e não para cá, né, dependendo da região. E é um teste longo, a gente faz as análises que não é longo, mas assim, pensando num piloto que geralmente, um piloto de SVE, uma semana, às vezes, assim, né? A gente faz um teste mais de uns 20 dias. Geralmente a gente combina, faz primeiro só o bombeamento, aí para um tempinho, depois faz um teste do bombeamento com a eletrocinese, para ver essa diferença de remoção mássica mesmo. Com o bombeamento eu consegui tirar tanto, com a eletrocinese tirei tanto. Teve aumento da massa dos metais, que é uma resposta boa, né? Então a gente está tendo essa mobilização, né? Que depois é o gargalo do bombeamento, né? Você começa a bombear e para de ter remoção mássica significativa, né? Então, para a eletrocinese, a gente já começa a ver essas vantagens, né? E faz essas comparações, então, né? Então, tem esse entendimento mesmo da corrente elétrica e dos parâmetros físico-químicos e químicos no meio. Bom, então, quando você estava na consultoria, trabalhando para a consultoria, você fez alguns trabalhos com isso. Daí você fez o mestrado. Depois que você passou a ser consultora da consultoria, você também fez eletrocineses como consultora independente? Isso, quando existe algum projeto que realmente tem potencial, que vale a pena, né? Porque existem diversas tecnologias no mercado, né? Eu não acho que a eletrocinese tem que ser aplicada em tudo, eu acho que tem tecnologias mais rápidas, né? Que às vezes acabam já funcionando, mas em sites que são desafiadores, né? Então, você tem super argiloso. Argila, por exemplo, né? Argila, tem muita matéria orgânica, né? Então, a pluma é muito grande, muito comprida, né? Uma extensão muito grande. Daí a gente propõe isso e faz os ensaios, né? E se for metal, acaba sendo geralmente não tem tanta opção para metal, né? Então, acaba sendo uma das possibilidades mais recorrentes, né? Mas para os contaminantes orgânicos, né, tem essas situações, né? Dependendo do caso, vale a pena combinar, né? Interessante. Então, e como é que é a ordem de custo disso em relação ao bombeamento, em relação a, sei lá, extração de vapor ou termal? Como é que fica a eletrocinese é bem barata mesmo, porque realmente, assim, você não aplica muita energia, né? Então, o gasto elétrico é pequeno, porque além de você aplicar uma tensão baixa, né, tem toda essa questão do solo, né, da condutividade, acaba tendo uma resistência. Então, assim, você trabalha com correntes, não chega a 5 amperes, assim, sabe? Em geral, não chega a 1 ampere. Você faz em escala miliampere, né? Numa área assim, que tem muita contaminação, você passa, né, de 1 ampere. Então, o gasto elétrico é baixo. E de equipamento mesmo, o equipamento ele é simples, os eletrodos tem que mandar fazer, né? Mas o coração da eletrocinese eu enxergo assim sendo o CLP, sabe? Porque daí você tem que ter um CLP um pouquinho mais robusto
para você poder fazer porque não é uma técnica que vai sozinha, você precisa ficar fazendo programações, você reverte polos, você desliga, fica com o bombeamento, então não é, né, deixar assim rodando sozinho. Então o CLP é importante ter bastante canais assim, né, para você poder ter essas diferentes programações. Alguém olhando também. Sim, isso... tem que ter alguém. Não, mas isso é qualquer técnica, né? Assim, também, né? Porque até eu vivo falando, né? A gente tem que esquecer o mito de que a remediação, né? Você faz a investigação, resolveu, e daí faz a remediação e deixa rolar. Põe uma bomba lá e vou embora, né? Não é assim. Não tem jeito, né? Se eu vou olhar no relatório, né? Quando for fazer o relatório, não pode, né? Tem que ficar acompanhando sempre, né? Porque é dinâmico, né? Às vezes você está ali aplicando uma pressão negativa num ponto, você precisa fechar outro ponto, tentar aumentar ali, né? Tem razão, é como sempre, né? Tem que saber o que está fazendo, né? É isso que nós estamos aprendendo bastante. Sim. Bom, e aí, como é que você conclui o mestrado, então? Você usou uma caixa, né? Então, um modelo, né? Um modelo menor, uma escala menor para você poder ver os fenômenos, e o seu experimento foi esse, com tolueno e eletrocinese numa caixa. Foram vários experimentos, né? A questão do modelo 2D, né? É uma caixa de espessura fininha, né? Então, para você garantir que o que está acontecendo na frente também está acontecendo na parte de trás. Certo. E essa parte de trás tinha diversos pontos de amostragem, né? Então era uma alta resolução da caixa, né? Esse modelo 2D foi a Juliana que desenvolveu, né? A Juliana Gardenaghi de Freitas, que eu já falei que super recomendo de você chamar ela, porque ela é Preciso ótima chamar mesmo, né? Nossa senhora, sério. Como eu não conheço muito, eu fico meio assim, né? Porque ela é, assim, uma celebridade, né? Então... Mas se você chamar ela, você vai ver que, Jesus, olha, não é... Foi uma ótima experiência, assim, trabalhar com ela foi muito bom de todas as formas, assim, como um ser humano, assim, foi muito legal, assim, abriu muitas portas para mim, muitas mesmo. Então, se eu não me engano, ela fez isso lá em Waterloo, esse modelo 2D. Então, a gente fez dois modelos 2D. Um que era de aço inox atrás e a parte da frente de vidro. E aí, quando foi aplicar a eletrocinese, não pôde ser de aço inox, né? Precisou trocar um material para não ter reação, né? Ele é fininho, né? Tem mais ou menos, tinha 2,5 centímetros de espessura, se não me engano. E a gente fez diversos testes, né? Porque foi uma avaliação das técnicas de oxidação química e também da eletrocinese, depois as duas combinadas. Então, foram muitos e muitos e muitos testes. Então, a gente fez com esfera de vidro, só com traçador, né? Então, a gente usava fluoresceína e injetava o cloreto, e via a migração do cloreto pela fluoresceína. Aí, depois, fez isso na zona saturada, na zona não saturada, na franja capilar, de diversas formas, por pulsos, contínuo, né? Nossa, de muitas formas. E depois a gente fez com latossolo vermelho. E aí foi mais difícil achar um traçador, né? Porque não dava para enxergar, né? Então precisou criar uma câmara escura. Aí usou piraninina. Nossa Senhora! Pois é. E teve que usar ela, e aí com essa câmera, e tinha que tirar a foto, tudo escuro, porque daí brilhava, assim, foi super difícil para conseguir fazer todo o processo ali, né? E depois repetiu alguns desses ensaios com a eletrocinese, então alguns na esfera de vidro. Como era o tolueno, a gente queria fazer a injeção, modelo de injeção errado, né? Então, você está com o contaminante ali, que é na franja capilar, mas você fez um poço que acabou pegando a zona saturada. Então, seu oxidante não vai ficar ali na franja, na área que você precisa atuar. Ele vai onde ele quer, como sempre. Então, a intenção era fazer essa injeção já na zona saturada e fazer o oxidante chegar na franja capilar pelos eletrodos, né? Pela aplicação da corrente elétrica. Certo. E a gente viu a pluminha de persulfato subindo em direção ao anodo, na franja, assim. Foi bem interessante, né? Que daí você confirma que deu certo. Sim, né? Pois é. Ele vai contra o que ele iria sozinho. Pois é. Depois então, tudo isso foi sem o contaminante, e aí depois a gente fez com um vazamento de tolueno, e aí a gente fez uma cavinha na caixa, jogou o tolueno, produto puro,
E aí mediu também, então, tanto a oxidação química, todos os testes foram usando o persulfato de sódio sem ativação, e depois ele combinado com a eletrocinese. Deu certo, então. Deu certo. Não, foi muito interessante mesmo, foi bem legal, foi bem esclarecedor em um monte de processos, né? Às vezes coisas que a gente faz assim na área sem ter toda essa visualização de como acontece, né? Sim. Ver tudo isso aí que você viu além de servir para o mestrado, né? De servir para os resultados do experimento em si, serve para muita coisa, né? Sim, com certeza. O seu entendimento hoje é maior, né? Muito maior, né? Com certeza. Sim. E foi interessante, porque eu entrei no mestrado depois de já estar muitos anos na área. E foi muito interessante ver que você achava que você sabia algumas coisas e não sabia, né? Ou não sabia, né, por inteiro, né? E a Juliana, nossa senhora, né? Assim, você conversa com ela, você aprende muita coisa. Sim. Então foi muito interessante. E também foi bom, porque, de certa forma, você dá uns passos para trás, assim, então é difícil, né? Você, às vezes, já está trabalhando ali numa posição legal, e daí você... Pois é. Virar, né? Sim. Né? Voltar aprendiz, bastante, né? assim, aprendiz. Porque você está aprendendo mesmo ali, um monte de coisa que você não sabia fazer, né? E alguns trabalhos bem manuais, né? Porque tinha muito essa parte de montagem, a gente tinha que tirar o ar da água, né? Não ter bolhas, então tinha que ficar fervendo água, ou então colocando... Nossa, gente! Olha... Nossa Senhora! Não, mas foi muito bom. Uma boa experiência. Eu recomendo o pessoal fazer o mestrado, que realmente é muito aprendizado. E quando você vê tudo isso aí, você fala assim, caramba... eu fiz coisas erradas lá, né? Certamente, né? A gente sempre se depara com esse tipo de coisa. E aí, como é que você lidou com isso e o que você pode falar para os outros amigos nossos que se deparam com isso a todo momento? Fala, puxa vida, quando eu aprendo uma coisa eu vi que eu fiz 10 errado, e agora? Não tem muito jeito, né? Assim, imagina, eu entrei na área em 2002. Não existia baixa vazão, ou pelo menos nas empresas, né? Assim, eram mais nas empresas internacionais, multinacionais e tal, né? Tinha baixa vazão, não tinha coleta com liner, caixa separadora por um tempo o produto era separado em tambor, né? Usava MPera com bomba diafragma, sabe? Assim, era um outro mundo, né? Então, realmente, a gente vai vendo a evolução do mercado. E a gente está dentro dessa evolução, né? Sim. Imagina, não coletávamos na zona saturada, né? Até você fazer seu mantra, né? E todo mundo decorar, tem que coletar a massa zona saturada, né? Era um crime, assim, né? Até fala, nossa, olha que bobagem o cara fez, né? Pois é, não, por exemplo, falando em preliminar, essa prática que hoje em dia é super comum, fazer vista aos processos e pegar todas as pastas, não só de áreas contaminadas, pegar de licenciamento, pegar tudo, pegar das empresas vizinhas. Isso não era comum antes, né? Então, assim, o mercado evoluiu muito, né? E a gente está dentro disso, né? É natural, né, que vai, né? E realmente, se você fica muito distante do meio acadêmico, fica mais fácil de você não ir acompanhando, né? Assim, você tem que estar envolvido em alguma dessas coisas, né? Assim, tá nos cursos da ESAS, ou, né? Tem que estar envolvido, ou indo em congresso, senão você realmente vai ficando distante da evolução, assim, né? Sim, vai acabar fazendo, muda muito, né? O que sempre fez, e como o nosso mercado muda muito, acaba ficando meio fora, né? Verdade. Sim, muda muito. E você esteve lá na conferência da ESAS, o que você achou? Você tinha ido no anterior? Foi interessante? Sim, eu tento ir em todas, assim, foi bem interessante, eu gostei bastante, eu gosto muito dessas conferências, né? Tem muita variedade das empresas apresentando os trabalhos. Eu sinto um pouco falta dos lições aprendidas de verdade, e não assim só os casos bonitos, né? Mas eu vi que esse ano teve algumas empresas que mostraram assim coisas reais, assim, olha, aqui não estava dando certo, então a gente fez isso. E eu acho que é assim que a nossa área iria crescer, né? Você tendo a humildade de mostrar, né,
coisas que não foram muito bem feitas, às vezes, ou que poderiam ter sido feitas de outra forma, né? Eu acho que isso acaba contribuindo bastante. No Batel, eu fui no Batel de 2018, e eu vi que isso é mais comum, sim, assim, sim. Né? Eles apresentam, não tem tanto... Né? Porque não deveria ser dessa forma, pois né? A nossa área é difícil, sim. É complexa, é um sistema aberto e complexo, que tudo influencia. Isso. Né? A gente deveria não lidar de uma forma assim, não podendo falar sobre as coisas que não foram da melhor forma possível feitas, né? Pois é. Não, é interessante. Eu também gosto das conferências, a gente aprende bastante lá, exatamente com isso aí, né? O cara fez desse jeitinho aqui, né? A gente sempre vê uma pegadinha ali, né? Um truque que a pessoa usou e que deu certo ou não, né? Sim, com certeza. Mas é muito interessante, sem contar que é muito legal, que você acaba encontrando muitos amigos, né? Sim, assim, sim. Nossa, é muito legal. Ainda mais gente que eu e você, nós não estamos em uma corporação, né? Então a gente não tá toda hora falando com as pessoas, né? Sim, é muito diferente, né? Você não tá trabalhando numa empresa, assim, né? Fixa, é bem diferente mesmo. E você, então, conseguiu, como consultora, mesclar o seu tempo e organizar isso aí? Você consegue recusar alguns trabalhos, ou você não, vou pegar? Como é que você faz? Eu acho que esse é o maior desafio, né? Assim, como autônomo, você conseguir falar os nãos, correndo o risco, às vezes, de não ser mais chamado. Graças a Deus, assim, eu não tenho muitos altos e muitos baixos, assim, né? Mas, assim, no começo, lógico, não tinha tanto... Né, não estava tão com alguns clientes mais fixos, né? Então tinha mais esse receio, mas depois isso foi ficando mais fixo e tem alguns projetos de remediação que às vezes você pega o contrato de gerenciamento, isso facilita muito a sua organização de agenda, sim, né? Sim. Porque é muito difícil quando te pedem assim, consegue fazer um relatório para semana que vem? Não consigo, né? Tipo, é muito difícil você ter esses encaixes assim, né? Então, ter um planejamento, ter esses projetos fixos, às vezes tem algumas consultorias que eu vendo um pacote de horas por mês, né? Isso vai facilitando essa logística e daí consigo falar os nãos, assim, né? Para não ficar tão... Mas é bem corrido ainda, assim, viu? Não é... Olha, eu achava assim, que consultoria, né, a empresa, não, é difícil de você ter uma agenda, mas realmente não, é a nossa área mesmo. Eu acho que é. Chega final do ano, é um negócio. Nossa Senhora, todo mundo quer fugir, de outro mundo, né? E estar aí fazendo o seu tipo de trabalho facilita algumas coisas, pelo menos. Você tem conseguido se aproximar da educação dos seus filhos ou não? Sim, não tanto quanto eu gostaria, claro, né? Acaba ficando muito corrido alguns momentos, né? Às vezes em fechamento de projetos você não consegue, mas eu vejo eles todos os dias, sim. Eu sei o que eles comem, eu convivo com eles, né? Então eu acho que já ficou bem melhor, assim, tem um pouco mais de liberdade, quero levar no médico, né? Sim, assim, sim. Sabe? Você consegue ter esse tipo de liberdade de agenda, né? E, de certa forma, né, eu já comentei com você, eles estudam uma escola Waldorf, né? A escola Waldorf não é moleza. Não, exige para os pais. Isso, a participação muito intensa dos pais, é isso aí. Então, as mães Waldorf. Pois é. Então, você acaba tendo uma participação de qualquer jeito, né? Não tem como você fugir disso, né? E falando na escola Waldorf, como eu sou da área da educação, eu estudei um pouquinho, né? Então, eu conheço um pouco. Para quem não conhece, tem filhos pequenos, Lilian, você indica esse tipo de escola, que é uma escola diferente, né? Então não é uma escola conteudista, é uma escola que prevê uma integração com a natureza, de respeitar o tempo da criança, até do letramento e tudo mais, né? Quais são as grandes dificuldades e se você indica ou não para os nossos ouvintes aí que têm filhos?
Eu indico muito, mas eu entendo que essa questão da educação é mais ou menos como a linha que você vai seguir é como religião, assim, você tem que ler, pensar, ver se casa com o seu estilo de vida, Sim, né? sim. E aí sim você definir, né? Porque realmente acaba sendo muito pessoal, né? Dependendo da linha que você seguir, né? Mas assim, a gente entrou na escola Waldorf meio sem querer. Eu trabalhava com uma pessoa lá na Waterloo e ele comentou: perto de onde você mora tem uma escola super legal. E aí eu coloquei meu filho lá porque já tinha uma referência, Sei. né? Daí depois que eu fui entender onde eu tinha parado, né? Ele entrou para o jardim de infância, né? Aí quando a gente mudou aqui para o interior, a gente não sabia que tinha essa outra escola e eles ficaram um tempo na tradicional. Então eu tive essa oportunidade de poder comparar as duas, né? Não só com a nossa experiência, né? De quando a gente estudou, porque eu fiz escola tradicional, meu marido também. E realmente, assim, para o nosso perfil, a gente se encaixou muito mais com a escola Waldorf mesmo, né? E eu achei interessante que para o jardim de infância tem toda essa questão de não ser conteudista, porque na pandemia, meu filho mais novo ainda estava na tradicional. Vixe, é verdade. E ele estava com 4 anos, a gente trabalhando em casa aqui, arrancando os cabelos, né? Como todos os pais, Sim, né? É isso aí. E tendo que alfabetizar ele com 4 anos, ensinando matemática. Pois é. Sabe? Assim, É loucura, fala, gente, né? não Loucura. faz sentido. Não. Pra que eu tô fazendo isso? Não, né? Daí a gente mudou bem na pandemia, porque daí a gente falou, vamos lá, vamos ver se realmente... Porque falavam aqui no interior pra gente que tinha... Quando eu descobri que tinha essa, foi uma escola rural. Ah, tá. Não é só Waldorf, ela ainda é rural. Certo. É no meio, tipo uma fazenda, né? Falavam assim, não, é muito longe, é impossível, né? Daí quando a gente foi ver, não é impossível, né? Eu morava em São Paulo, pô. Você acha que... então, para ir no bairro, na rua de trás, já levava 15 minutos, né? Então, e daí a gente foi para lá, e realmente, assim, na parte do jardim, ela é incrível, né? Acho que não tem um pai que não gostaria de ter um filho no jardim de infância de uma escola Waldorf. Porque, assim, eles são crianças mesmo de subir na árvore, de ficar na lama, de tomar banho de mangueira, e faz o pão, né? Porque eles falam que o jardim de infância, ele é uma redução da casa. Então, ele ficava numa casa, assim, com cozinha, com tudo certinho, e eles participam de todos os processos. Então, é como se ele estivesse numa casa, né? Pro jardim, eu acho incrível. Mas minha surpresa foi mesmo no ensino fundamental. Nossa, eu queria... Nossa, se eu pudesse voltar no tempo. Gente, eu babo, sério, assim, é muito legal. Nossa, o meu mais velho tá no 7º ano. Gente, vai agora, né, pro 7º. Gente, eu acho incrível, sério, o que eles são capazes de fazer. Mas, assim, a parte da teoria mesmo é super puxada. Não é conteudista de você ter que decorar um livro. Sim, mas ele tem que pesquisar, tem que buscar, né? Não, e não é pesquisar na internet, sabe? Claro. Assim, até aí vem a parte que vai dificultando para os pais, né? Tipo, eu vou levar na biblioteca, ai meu Deus, né? Nossa, sério, é muito legal, é muito interessante, assim. Ele teve já mineralogia. Olha aí. Entendeu? Caramba. Ano, sabe? Foi muito legal, né? Então, assim, é muito diferente, assim, a forma que eles apresentam os conteúdos e essa questão deles viverem as épocas, né? Então, tem a época de Roma, né? E aí eles mergulham na época. E é tudo casado com a faixa etária, então eles não aprendem coisas que eles não vão ter condição de assimilar, né? Então, por exemplo, Roma entrou na época da puberdade, porque então vem essa questão do conflito, então, sabe, meio que eles se sentem representados pelaquela, sabe? Não, mas é muito interessante. E tem a parte do teatro, que eu acho que é um ganho gigante na vida, né? Eu sou bem, assim, tímida. Né? Você também já falou nos podcasts que você também né? Então, é difícil, né? Então, você apresentar uma peça de teatro,
eu acho incrível, assim, ver o que eles são capazes de fazer. Sim. Tão novinhos, assim, você fala, gente... E a questão do desafio para os pais, eu acho que é mais essa parte mesmo do tempo. Essa que a gente tá, a de São Paulo não era associativa. Essa que a gente tá é uma associação. Tá, então é tudo mesmo, né? Tudo é feito pelos pais. E ela tá em construção. Então, assim, eles têm projetos que geram a renda para ir construindo as outras unidades, né? As outras salas, né? Não, é super legal, mas assim, realmente é um trabalhão. Mas é bacana, porque você descobre que coisas que você nunca imaginou que você era capaz de fazer, assim, né? Não é do seu costume, sim. Ficar fazendo costura, fazer... né? Construir mesmo, né? Assim, com as próprias mãos, o galpão, né? Sim, pois é muito interessante, bem legal. Eu recomendo. Mas é bom a pessoa ir lá sentir. Ver antes, né? Ver antes. Pois é. Legal. Então agora você tem uma possibilidade aí de fazer uma pergunta para mim, se você quiser, já que eu fiz tantas para você. Você contribuiu bastante para a parte da investigação, para melhora nos trabalhos de investigação. O que você acha que dá para evoluir nos trabalhos de remediação, assim, pelo que você tem visto no curso do Senac? Que você acha que tem sido o gargalo da remediação? É uma boa pergunta. E eu fico meio assim de responder, porque eu não entendo muito de remediação, né? Porque eu vi algumas, é claro, né? Mas eu entendo mais de conversar com os amigos e acompanhar o curso lá do Senac. Mas o que eu vejo de problemático na remediação hoje é uma investigação mal feita. Mas falar isso é meio chover no molhado, né? As investigações estão melhorando, mas as remediações não estão melhorando com a melhora da investigação. Então, o cara está melhorando a investigação, legal. Né? Então, o resultado disso é que ao invés de fazer uma remediação no site inteiro, ele faz em uma determinada área. Mas ele não está especificando a remediação no sentido vertical. Tipo, olha, a massa está aqui do 4 ao 4,5, está do 7,5 ao 8. Não, o cara pega e faz qualquer coisa que seja, termal, bombeamento, extração, injeção, ele faz do 4,5 aos 15, como se fosse tudo uma coisa só. E aí toda aquela investigação que ele fez não traz uma melhora na remediação, porque ele não está olhando para a remediação do mesmo jeito. Então falta um olhar para a remediação, eu acho, né? Falta um olhar para a remediação mais de alta resolução, como a investigação parece estar caminhando para isso. Acho que é essa aí, eu vejo como gargalo. Legal. Eu acho que faz total sentido. Acho que realmente essa pessoa no meio, isso, que interliga a investigação com a remediação. Eu acho que realmente isso é um gargalo. Quem trabalha com remediação acaba entendendo de investigação por conta disso, porque volta e meia você volta para trás no processo, né? Lógico, com as investigações melhores, isso tem reduzido, né? Sim. Mas eventualmente acaba acontecendo, não tem jeito. Então você acaba tendo às vezes alguma surpresa e que você precisa adaptar, né? Não dá para, né? E fechado ali no que você vendeu há 2 anos atrás, né? Sim. Tem que realmente ir atualizando, né? Sim. Bom, e agora vamos chegar no final, e agora aquela parte que o podcast é seu, você pode falar o que quiser, cantar. Não, na verdade, eu só agradeço a oportunidade mesmo de ter batido esse papo com você. Foi bem legal, bem interessante, e é isso. É isso mesmo. Legal, teremos outros por aí, Lilian. Daí quando eu for, eu estava planejando aqui, quando eu for chamar a Juliana, quando eu criar essa coragem suficiente. Não precisa, sério. Se você conversar com ela, você vai ver que não precisa. Legal. Daí eu vou falar com você aí para você me dar umas dicas. Legal. Tá bom. Legal. Obrigado então, Lilian. Até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa aqui. Como vocês viram, foram muitas as coisas que a Lilian conseguiu ensinar pra gente. Ela falou na parte técnica do nosso mercado como um todo, especialmente da eletrocinese. Eu espero que vocês tenham compreendido adequadamente os conceitos e as aplicações e passem a considerar essa técnica nos seus projetos de remediação aí. Mas a Lilian falou também de diferentes modos de viver, ainda que estejamos inseridos no mercado do GAC. Sempre há escolhas e uma desistência não é sinal de fraqueza.
a desistência é simplesmente uma escolha e que, como toda escolha, engloba renúncias e engloba prioridades. Espero que as mensagens dela encontrem vocês em um momento adequado. E por fim, aquela garota pilhada que desbravou 3 cursos fazendo parte da primeira turma dos 3 e com o salário exato para pagar a mensalidade da faculdade, hoje é uma profissional de altíssimo nível, como vocês viram, e reconhecida no mercado. As coincidências da vida foram felizes conosco ao trazê-la para o GAC. Enfim, foi uma bela conversa, mais uma bela conversa aqui, né? Agradeço muito a Lilian por esse bate-papo. Agradeço também a atenção de vocês que me ouviram. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master e o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, Facebook, Instagram, na nossa newsletter, que é muito legal, e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECD Ambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.